O Cruzeirão tá de volta à decisão do Campeonato Mineiro. Domingo, em Super Clássico contra o Atlético. No sábado, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre. Pousão fez um jogo duro. No finalzinho, KJ, sempre ele, Caio Jorge, decidindo para o Cruzeiro. Olha, Oliveira, você comentou o jogo e esteve com a gente na transmissão da Itatiaia no sábado. Bom jogo, o Pouso Alegre ele bem amarrado, né, com a linha de 6, mas o Cruzeiro venceu, fez a sua parte e está na decisão do Campeonato Mineiro. Deu um fôlego pro Tite também, Ale. O Tite agora chega a 6 partidas de invencibilidade, juntando aí o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro, né, e o Tite ele tá comprando tempo com resultado. Essa aqui é a verdade, por isso até que tem repetido praticamente em todos os jogos a escalação titular e consegue o seu primeiro objetivo na temporada, que é chegar à final do campeonato estadual e assim continuar no cargo, né? Mas de qualquer maneira ainda um Cruzeiro que ficou devendo, viu, Tiagão? Pouso Alegre é uma boa equipe, muito bem armada pelo Danilo, mas de qualquer maneira a gente tem uma expectativa um pouco maior para esse Cruzeiro que fez o gol no finalzinho, né? O Caio Jorge fez o gol no finalzinho. Mas de qualquer maneira conseguiu agradar o seu torcedor, pouco mais de 30 mil no Mineirão, um bom público até, né? Mas de qualquer maneira fica o resultado, né? Fica essa invencibilidade de 6 jogos, mas o torcedor quer um pouquinho mais, viu, Tiagão? Ô, Rubens Júnior, e o torcedor que foi ao Mineirão saiu preocupado, porque o Cruzeiro durante o jogo perdeu 2 jogadores importantes com lesões. O Cássio, goleiro, e também o Gerson. Já há um panorama sobre a situação deles. Estarão aptos para o compromisso de domingo no Mineirão. Rubens Júnior, boa tarde. Boa tarde para você, Thiago. Confirmando o meio-dia com 48 minutos. Alunação Azul, segunda-feira de reapresentação à tarde na Toca. E ontem jogadores foram reavaliados ainda no pós-jogo. E foram 2 pancadas, viu, Thiago? O Gerson no joelho bom, no joelho esquerdo, e o Cássio no joelho direito. Lembrando o Cássio que é canhoto. Jogadores que nesse período de recuperação não precisa de procedimento cirúrgico, mas fato que pancada no joelho a gente conhece e terá durante a semana o desenvolvimento para aliviar a dor e participar, né, acima de tudo, das atividades. Mas, meu caro Thiago, pancada, apenas pancada o Gerson e também o Cássio. Hoje à tarde o técnico Tite inicia a preparação e a gente apurava, né, Thiago, sobre a arbitragem que tem a preferência da diretoria do Cruzeiro pela arbitragem de fora, o Atlético também. Então, em consenso, isso será protocolado na reunião que vai definir todos os detalhes na Federação Mineira de Futebol, domingo com a arbitragem de fora, depois do domingo de folga. Temos hoje à tarde a reapresentação e o departamento médico fazendo esse balanço, mas Gerson e Cássio apenas pancada no joelho, Thiago. Menos mal, Rubens Júnior, obrigado pelas informações. O Cruzeiro com a semana cheia para se preparar domingo, hein? O Super Clássico entre Cruzeiro e Atlético. Agora... Você acha o Cruzeiro favorito? Você acha, Thiago? Eu acho o Cruzeiro favorito. Cruzeiro favorito. Você acha, Valu? Não. Eu também não acho, não. 14 jogos no campeonato, o Atlético tem 9 empates e 3 vitórias. É muito pouco, cara. O Atlético, olha como que é o Campeonato Mineiro, cara. O Atlético chegou à final do Campeonato Mineiro tendo vencido 3 jogos. Apenas 3 jogos. 9 empates. Eu acho, cara, pode fazer uma pesquisa. Eu acho que isso nunca aconteceu no campeonato. 9 empates em 14 jogos? Assustador. Assustador e preocupante. Isso, na sua opinião? O Cruzeiro tem 7 vitórias dentro do campeonato, né? 7 vitórias. Então, pensando Campeonato Mineiro, é claro que olhar para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro dá uma vergonha pro estado de Minas Gerais, né? É pro estado de Minas Gerais. Como é que fala, Valor? Estado do Paraná? Estado de Minas Gerais. Porque Atlético e Cruzeiro estão na zona de rebaixamento. Sim. Então a gente falar do momento dos 2 clubes é para só apontar o dedo. Só apontar o dedo. Agora, tirar o recorte do campeonato estadual, o Cruzeiro fez um campeonato muito melhor que o do Atlético. Eu diria menos pior. Não, mas é muito melhor. Quando eu olho pro Atlético... Valu, o Atlético... Não, mas eu não consigo fazer menos pior. Velho, quando eu olho pro Atlético, é um time de 3 vitórias. O Cruzeiro tem 7. 7. Tem que dizer alguma coisa. O Atlético pode empatar de novo e ser campeão nos pênaltis.
Então, assim, olha que tristeza, eu não consigo, assim, eu entendo o recorte do campeonato do Cruzeiro, de fato é melhor. O Cruzeiro venceu 7 vezes, o Atlético venceu só 3 vezes. Tem a vitória do Clássico, você pode colocar um peso 2 ali pro Atlético, mas vem o jogo final, né? A gente vai falar de cada um aqui. Cara, eu não consigo definitivamente olhar para esse jogo e apontar qualquer prognóstico assim de favoritismo pro Cruzeiro por conta da melhor campanha na primeira fase. Lembrando que o Cruzeiro acaba engrenando assim a partir do jogo contra o Betim, enfim, é bem discutível, eu entendo o ponto do Elton. O campeonato que o Cruzeiro fez é menos ruim do que o campeonato do Atlético, mas agora eles vão jogar um jogo. E eles nem precisam de vencer esse jogo no tempo normal, podem ser campeões respectivamente nos pênaltis. Assim, respeito, mas eu não consigo apontar, assim, o campo não me dá elementos olhando para um e olhando para outro. Eu não teria problema em apontar nenhum tipo de favorito. Eu aponto o Cruzeiro como favorito hoje só pela questão de o Cruzeiro ter talvez ali uma campanha um pouco melhor. Mas não, ela é muito melhor. Eu acho um pouco melhor só, viu, Elton? O futebol do... Não tô falando em termos de números, não. Tô falando em termos de qualidade mesmo. O futebol do Cruzeiro é muito ruim. O Elton tá se mostrando... As pessoas vão se declarando aos poucos, né? Mesmo contra a vontade, não querendo demonstrar. Esse pulou pro lado. Pulou pro nosso lado. Mas total. É o time agora. Resultadista. Não, mas o atleta não tem nem desempenho. Peraí. Também não. Eu tô aqui numa ilha. O Atlético teve um jogo de desempenho. Quantos que o Cruzeiro teve de desempenho? Eu citaria 2. O primeiro contra o Pouso Alegre. O do meio agora. Uberlândia. E esse agora contra o Pouso Alegre, do 2x1 lá. O 2x1 lá. 2x1. O primeiro o jogo contra o América também. Pegou um jogo difícil. É um jogo difícil jogar contra o América. O Cruzeiro fez 2x0 tranquilo, cara. Tá, eu vou aceitar. O gol no início condicionou. Mas aí é mérito do Cruzeiro. E não teve jogo. Assim. Mas sabe uma coisa? Sabe uma coisa? São 3 jogos. Sabe uma coisa que eu sinto muito. Mas ainda acho fracos. Muita força. Sinto muito, assim, nem tô querendo convencê-los não, mas eu vou acabar convencendo vocês. Tudo bem que o Cruzeiro tem mais vitórias, mas quando eles se cruzaram esse ano, o Atlético foi muito superior. Temos essa questão aí sobre o rival e temos uma artezinha pra gente colocar aí do retrospecto entre jogos decisivos entre Cruzeiro e Atlético. E aí fica uma sensação de que, mas o Cruzeiro não tem se dado bem. Não é bem isso, olha lá. Quando a gente pega aí os últimos jogos das temporadas 2025-26, Cruzeiro perdeu esse ano lá no Campeonato Estadual e perdeu ano passado no Mineiro também, aquele jogo que o Gabriel Barbosa foi expulso no primeiro tempo. Durante o período Leonardo Jardim, e pra mim esse é um dos fatos do torcedor do Cruzeiro ter tanta saudade do Jardim, o Cruzeiro jogou 4 clássicos e não perdeu nenhum. Ganhou os 2 da Copa do Brasil, empatou os 2 no Brasileiro, diria eu, merecendo vencer, inclusive. Mas quando a gente olha para esse retrospecto aí, da temporada passada para cá, não tem muita vantagem para ninguém. É que o Atlético tem se dado melhor no estadual, onde os times só se enfrentaram em primeira fase, o Cruzeiro não teve a competência de estar na final do ano passado. E agora? É um jogo que chega com favorito, tá todo mundo ruim, vai ser o tal do jogo do detalhe? O jogo do detalhe. Para mim vai ser o jogo do detalhe. Não tem favorito. As duas equipes chegam em pé de igualdade em momentos ruins, inclusive. O Atlético, algumas pessoas talvez deem ao Atlético um certo benefício pela questão da mudança de treinador, o tal do fator novo. A gente até daqui a pouco vai falar um pouco mais assim das primeiras impressões que o Atlético passou sobre o comando do novo treinador diante do América, mas é um confronto equilibrado, né? Um retrospecto equilibrado. O que pesa ao favor do Cruzeiro é que ali no momento de maior importância, o Cruzeiro foi dominante nos 2 jogos da Copa do Brasil. O 0-0 do Campeonato Brasileiro é um Cruzeiro muito mais dominante do que o Atlético, inclusive um jogo onde tiveram algumas polêmicas, né, de arbitragem, tem fato de não expulsão de atleta, tem fato de não penalidade marcada, e o jogo do 1-1 é um jogo onde o Cruzeiro abre o placar, tem uma outra polêmica de arbitragem e o Cruzeiro tem um jogador expulso, e até acho que condicionou muito mais do que deveria o jogo. Acho que o Cruzeiro estava bem na partida, estava melhor inclusive que o Atlético Mineiro, mas aí com um jogador a menos acaba ficando mais difícil, ainda mais um jogo com esse nível de exigência, principalmente no aspecto físico e mental.
Acho que os números dizem tudo, Caramujo. O Atlético Mineiro de 2021 para frente, ele vem assim progressivamente enfraquecendo o seu elenco, e isso combinado com muitas trocas de treinadores. E o Cruzeiro vem tentando se estabelecer num nível mais alto, inclusive fazendo reformulações no seu elenco para subir de patamar competitivo. E o que acontece é que, em última instância, essas equipes têm se equilibrado bastante, né? O Atlético Mineiro, numa coisa de claramente priorizar as Copas, chega em finais, perde, briga para não cair no Campeonato Brasileiro, porque tem um elenco curto demais para fazer isso. E no caso do Cruzeiro, tá tentando aí se estabelecer novamente como aquela equipe que vai brigar por todos os títulos. Ano passado fez uma boa campanha no Brasileirão e na Copa do Brasil também, na Sul-Americana, abaixo da crítica. O que a gente vê em relação aos confrontos entre eles é muito equilíbrio, e normalmente os jogos são marcados ali por erros fatais de um ou outro que acaba condicionando o restante da partida. Acho que dominante mesmo o Cruzeiro foi na Copa do Brasil, e até acho que naquela altura o Cruzeiro já não jogava o seu melhor futebol com o Leonardo Jardim, mas era bastante efetivo, bastante seguro, conseguiu fazer esse 4-0 no agregado sem deixar muita oportunidade para o seu rival. Esse ano um jogo assim lamentável do Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, foi 2-1, mas poderia ter perdido demais, assim. É um time que àquela altura tomava gol e parece que o jogo tinha acabado. E eu espero um jogo muito, muito equilibrado, porque hoje nenhum dos dois mostra um futebol que traz confiança assim, ao seu torcedor de que eles vão sair facilmente da situação que se encontra no Campeonato Brasileiro. A campanha é basicamente idêntica, o Cruzeiro está atrás em termos de saldo de gols, né? Nós temos a pior defesa do Campeonato Brasileiro no momento. E é um jogo que eu tenho aquela sensação que quem abrir o placar vai levar, Caramujo, porque eu não sei se um ou outro tem aquela força para buscar resultado nesse momento. Claro, o Atlético tem o fato novo do treinador, mas é muito pouco tempo também de trabalho para já conseguir implementar coisas muito diferentes. Quem assistiu o jogo ontem viu as limitações do Atlético Mineiro. Cruzeiro tem totais condições de vencer, mas assim, muito, muito equilibrado. Vai precisar errar muito menos do que tem errado e ser capaz de produzir mais, né? Acho que só, assim, 10 finalizações para fora do gol, 40 cruzamentos aleatórios, isso aí não vai ser suficiente. Caramujo, eu acho que tem um ponto aí que vai ser primordial, é a competição. Nesse jogo, principalmente, jogo único, né? Acho que nenhum dos dois vai se arriscar tanto assim, por ser partida única, e vai ter que ganhar duelos. O Cruzeiro lá, em outros jogos, contra o Atlético Mineiro, quando se deu mal, foi quando competiu menos. Então, esse último mesmo aí, você sai na frente, no segundo tempo, que era para ampliar e aproveitar os espaços, o Cruzeiro não competiu, erros infantis, isso aí, numa final, é imperdoável, né? Eu acho que esse é o ponto que vai decidir o título no domingo. E apesar de estar mal o Atlético aquele dia, ele conseguiu aproveitar muito bem as ocasiões que teve, né? Seja no gol do Bernardo ou do Hulk, teve muito erro do Cruzeiro. A gente sempre fala, pô, mas o Fabrício, o Bruno errou, o William errou aqui. Normalmente não foi erro de um só, né? Foram erros muito, muito coletivos. E assim, o Cruzeiro chega para esse clássico num estágio bem mais avançado de trabalho. O treinador do Atlético vai estar no segundo jogo, o Tite está no 15º. Então assim, se tem um clube que tem uma responsabilidade maior, até entrando na questão que vão ser ingressos divididos, né? Mas apesar de tudo, o jogo sendo no Mineirão, eu vejo o Cruzeiro com mais responsabilidade, até pela forma como o Cruzeiro tratou o campeonato. Justo. Concordo. E aí a gente pode fazer até um paralelo para o primeiro clássico, assim, no que diz respeito a tempo de trabalho, né? Por mais que depois teve a queda, o Sampaoli estava mais tempo no comando do Atlético do que o Tite. E aí acho que esse ponto ele precisa sim entrar no debate. Você conhece mais o seu elenco do que o outro. Isso é fato. E aí, isso que o Samuel falou, para mim também é imprescindível, principalmente para esse time do Cruzeiro. Claro que o ideal dentro de um imaginário do futebol para todas as equipes é esse. Mas olhando para esse time do Cruzeiro, que não é um time recheado de craques, recheado de atletas assim tecnicamente acima da média, você precisa ganhar e compensar na competição. É claro que eu não estou falando aqui de abrir mão do aspecto técnico e tático do jogo e achar que vai ficar empurrando, fazendo falta, não, mas tá ligado, é ganhar duelo, é se posicionar bem, é negar os espaços ao adversário, aproveitar os espaços que o adversário vai deixar e tende a deixar, porque
é um momento ali, é um jogo único, acho que as duas equipes se estudam muito, mas sempre vai ter um momento ou outro ali de talvez um lapso de confiança, onde se lança mais e aí acaba deixando espaço e está preparado para explorar esse tipo de situação. Mas eu acho que assim, não tem favorito, mas eu concordo com o que o Caramujo disse. Existe um time com mais responsabilidades e esse time é o Cruzeiro. Por todo o contexto também, né? Não só o que aconteceu esse ano, mas o fato de estar há muito tempo sem ganhar o estadual, a forma como o estadual está sendo tratado pela diretoria, pela comissão técnica, pelos jogadores dentro da Toca da Raposa 2, tudo isso agrega mais responsabilidade. O Cruzeiro precisa voltar a vencer títulos e é óbvio que o torcedor do Cruzeiro vislumbra vencer coisas muito maiores e mais importantes do que o Campeonato Mineiro, mas é isso que nós temos para disputar hoje e se chegou na final, precisa vencer, né? Eu não consigo imaginar outro cenário aceitável. Não estou dizendo, é obrigação ganhar de qualquer jeito. Eu sei que é um jogo muito difícil e equilibrado, mas eu entendo que a responsabilidade do Cruzeiro é muito, muito grande e até muito maior do que a do Atlético Mineiro, que acaba de trocar o seu treinador e que, bem ou mal, venceu os últimos 6. Então, se ele perde, vai ser ruim, porque perder o clássico é sempre ruim e perder título é sempre ruim. E, aliás, vem de muitos vice-campeonatos, né? Tomara que complete mais um. Então é óbvio que é ruim, mas tem esse lastro aí dos últimos anos e no caso do Cruzeiro seria agravar talvez um momento ruim de instabilidade do treinador e de desconfiança sobre a gestão que até chegou em uma final ali e tal, mas ainda não conseguiu trazer uma taça para o Cruzeiro, né? Tá na hora, né? Passou da hora, inclusive, do Cruzeiro mudar esse histórico recente aí. E, gente, ganhar do rival é mais uma vez aquilo que a gente fala dos pontos de virada, né? É mais uma oportunidade que a gente tem. Ganha esse jogo, ganha um título e aí tenta avançar a partir do duelo contra o Flamengo pra gente voltar a pensar em Brasileirão. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando, hein, os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!